Boa tarde. Prazer, Ana. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Marcelo, nossos leitores certamente querem falar do assunto do momento, mas eu queria falar de um outro assunto, viu, deputado? Que é o turismo no Brasil está tendo uma... Gui, bota aí a manchete, que acho que é do site da Embratur que a gente tirou. Bota essa manchete que me impressionou muito, viu, deputado? Essa aqui. Chegada de estrangeiros no Brasil mais que dobrou nos primeiros 5 meses de 2023. Olha que coisa bacana, gente. Uma entrada de dinheiro muito grande, né? No Brasil. 300 mil turistas. Como que está a recuperação do setor, Freixo, depois da pandemia? E que impacto que essa melhoria na imagem do Brasil no exterior também pode ter no turismo? Oi, Zenha. Não, na verdade é isso. É bom começar com boa notícia, né? Acho que o Brasil vive um momento muito sólido e muito... com uma perspectiva muito boa do turismo internacional para o Brasil e também do turismo doméstico, né? Desde que a gente assumiu aqui em Embratur, tem 6 meses agora, a gente montou uma equipe técnica e a gente está trabalhando muito com a qualificação de dados, inteligência de dados, gerência de novos temas. Então, a gente abriu aqui uma gerência de afroturismo, coisa que nunca tinha existido no Brasil, para trabalhar com essa raiz africana no Brasil, e aí destinos como Rio de Janeiro, Salvador, Maranhão, Minas Gerais. A gente tem trabalhado muito com jornalistas estrangeiros vindo para o Brasil, com operadores de viagens estrangeiros vindo para o Brasil, e tudo isso movido por uma base de inteligência de dados, e os resultados começam a aparecer. Agora, é claro que, independente do trabalho técnico que a gente está fazendo, tem um momento político no país que é muito favorável, que tem relação com o governo Lula, né? Então, quando o Lula vence uma eleição, muda essa história do Brasil e diz que o Brasil voltou, que Brasil que voltou? É o Brasil da democracia, o Brasil do respeito climático, o Brasil da sustentabilidade, né? O Brasil que olha para a natureza de outra forma. Isso tem uma relação direta com conectividade, com turismo e que mundo vai visitar o Brasil. A gente sabe, assim, eu estou, conversando com o mundo inteiro, né, sobre o Brasil, e quando você vai num país como a Alemanha, que é um país emissor importante para o Brasil, Zé e Ana, esses caras não vão visitar um país que destrói biomas, que não respeita a questão climática. Isso é uma questão crucial, né? Assim, um lugar que não debate, que não tem um projeto de sustentabilidade. E sustentabilidade, Zenha, não é só floresta em pé. Sustentabilidade é uma responsabilidade climática que debate o modelo de desenvolvimento e como a sociedade se encaixa nesse modelo e gera emprego. A sustentabilidade é também do ser humano, a sustentabilidade é também do meio de produção neste modelo de desenvolvimento que não pode ser predatório. Então, a gente tem um debate aqui que é muito profundo sobre turismo e parte, inclusive da nossa esquerda, nunca conseguiu olhar para o turismo com esse viés. O turismo não é lazer só. E eu não estou dizendo que o lazer não seja importante, né? Aí daquele que só trabalha, a gente sabe disso. Mas o turismo não é só lazer, o turismo não é o que a gente faz pela sociedade. O turismo é um modelo de desenvolvimento. E, para mim, eu estou defendendo isso dentro do governo, é a grande indústria do século XXI. O grande lugar de desenvolvimento e geração de emprego que o Brasil é muito potente é o turismo. O Brasil tem, de Gramado, né, que é um baita polo turístico, até a floresta amazônica, um potencial de extrema diversidade e capacidade. Então, quando a gente olha os números, a gente chegou a 75% já em 6 meses do número de turistas que visitou o Brasil no ano passado. A gente está batendo os recordes e se igualando ao período pré-pandemia, de 2018 e 2019, que foram períodos importantes. Então, acabou de sair daqui o embaixador do Chile no Brasil, onde a gente está discutindo relação bilateral e aumentando o número de turistas brasileiros para o Chile e chileno para cá. Vai ter o Pan-Americano no Chile. A gente quer aproximar o debate de esporte e geração de emprego e turismo. Então, tem muita coisa para fazer, uma agenda muito positiva. E eu costumo dizer que trabalhei durante 30 anos com o tema de segurança pública e direitos humanos. E é curioso como é que no turismo eu descobri que eu posso trabalhar com os mesmos temas, só que com uma agenda propositiva, com uma agenda que não é reativa e com uma agenda que debate os mesmos temas, só que gerando emprego, né? Porque, na verdade, você está debatendo uma sociedade que precisa ser melhor para todo mundo.
A Muito Nádia bom, né? Simoni Rocha Freixo, você é maravilhoso. Está aqui o pessoal repercutindo. Tem vários elogios. Ô, Ana, aqui, antes de você entrar no tema que o povo quer ouvir, mas eu queria fazer mais uma pergunta pessoal para o Marcelo sobre turismo. Eu fiquei muito impressionado numa viagem que eu fiz ao Ceará, primeiro com as maravilhas do interior do Ceará, as montanhas, faz frio no interior do Ceará. E aí eu vi o pessoal se articulando, mas o pessoal não tinha apoio na época do governo federal, era o governo Bolsonaro, e o pessoal do interior reclamava, falava, gente, nós precisamos trazer o cara para ficar no Ceará para passar 10 dias aqui, porque ele vai para a praia, ele faz esporte aquático, mas depois ele vem para o interior, ele faz o turismo cultural, ele faz o turismo religioso, ele vem para o interior do Ceará para andar de bicicleta, enfim, fazer turismo esportivo, voos no interior, porque é um estado que venta muito em determinado período do ano. O que você está fazendo, o que o governo está fazendo nesse sentido, de interiorizar também e trazer essas novas, para o Brasil não ficar só em Rio, Salvador, né? Observou aqui o nosso internauta que o Museu do Louvre recebe mais turistas do que todo o Brasil. O que fazer para mudar isso? Vamos lá, deixa eu explicar. Primeiro ponto, eu quero dialogar com essa mensagem de um ouvinte. O Museu do Louvre ou a Torre Eiffel recebe mais. Eu escuto isso todos os dias. Mas, assim, só para a gente pontuar, não tem comparação algo que está no centro da Europa com algo que está no Brasil. Por uma razão, você chega qualquer país da Europa, chega na França, chega no Louvre, chega na Torre Eiffel, de trem, né? Chega com uma conectividade que não se compara ao Brasil, você não tem um oceano para atravessar. Né? Então, não é a mesma coisa. Então, essa comparação ela não nos ajuda, porque não é uma questão quantitativa. A gente tem que olhar para a América do Sul. Assim. Se a gente está perdendo de conectividade para Peru, Colômbia, Costa Rica, aí é algo que é comparável ao nosso modelo. Né? Por exemplo, Portugal. Assim, qual é o orçamento de Portugal? É um país que a gente tem muita relação. Portugal é do tamanho do meu Rio de Janeiro e tem a população de Pernambuco. Tá bom? Só para a gente lembrar. Né? Portugal tem o orçamento do turismo deles, e eu tenho muita relação com o governo português. A gente tem uma parceria, a gente tem né, assim, protocolos de ação conjunta na área de inovação. Então, assim, a gente é muito parceiro. O orçamento deles é 250 milhões de euros. O orçamento de Portugal, 250 milhões de euros. Então, assim, não dá para comparar o que não é comparável, entendeu? Assim, o que não está no mesmo plano. Agora, o Brasil tem uma potência enorme, tem uma capacidade gigantesca. Eu, por exemplo, estou indo amanhã para o Piauí, né, só para a gente pensar esse Brasil como um todo, que você está muito correto em fazer essa cobrança, esse assunto. Eu estou indo amanhã para o Piauí, estou indo junto com o Érico e com a Margarete Coelho. A gente tem uma ópera dentro da Serra da Capivara. Né? E eu estou levando jornalistas franceses, porque aí tem a ver com o perfil né, do local, para divulgar na Europa o que acontece no Piauí. Eu saio de lá, volto para Brasília e depois eu vou para Belém nos diálogos amazônicos. Né? Vou junto com o ministro Celso Sabino, porque aí já é um preparativo da COP30. Né? E depois eu vou para o Ceará, eu vou entregar o prêmio do Rally dos Sertões, né, que é um negócio que é um sucesso absoluto. Né, que a gente tem um rally no Brasil, que é o Rally dos Sertões, que pega um pedaço grande do Nordeste, a final é no Ceará, e eu entrego o prêmio do Rally dos Sertões. Então, o nosso olhar do Embratur é um olhar que está para o Brasil como um todo. Né? Estou dando exemplo da minha agenda daqui a 3 semanas, inclusive, e é cansativo. Mas é muito importante você criar, por exemplo, a gente tem o que a gente chama de press trip ou fan tour. Mas, para traduzir, jornalistas estrangeiros e operadores de viagens que a gente leva. Então, por exemplo, eu levei operadores de viagens da América do Sul, de 3 países diferentes da América do Sul, para conhecer o São João de Campina Grande, Caruaru, e levei para a festa de Parintins, que é o boi-bumbá no meio da floresta amazônica. Então, a gente está muito aliado à ideia de que a cultura é uma grande identidade turística para o Brasil e é muito gerador de emprego e renda. Né? Parintins é a maior cidade, que é a segunda maior cidade, só perto para Manaus, né, na Amazônia, e ela tem uma população de 100 mil habitantes. No Festival de Parintins, eles recebem 120 mil. Só para você ter uma dimensão
do que a cultura, do que um festival de um final de semana é capaz de fazer. E aquilo é a economia do ano inteiro, né, daquela ilha. Então, é muito potente o que a gente está falando, divulgar o Brasil como um todo, entender essa diversidade brasileira, né, geradora de emprego e renda, capacitar. A gente fez um mapa internacional do turismo, eu estou discutindo com o Elton Dias, o como a gente pode gerar emprego e renda em cada lugar onde o turismo tem determinado perfil. Aí a inteligência de dados ela é muito importante, porque o turista português ele tem um perfil, o turista chileno tem outro, o turista alemão tem outro. Eles não procuram o mesmo lugar no Brasil, tem tendências diferentes. Entender isso para promover o Brasil de maneira correta é uma eficiência técnica que ajuda muito na qualidade do que a gente agora está conseguindo já receber. E isso está dando certo, viu? Muito bom, Freixo. Vários comentários aqui no chat. Tem gente falando assim, traz pelo menos 1% dos chineses, traz 1% da China para visitar o Brasil. Antes de fazer uma última pergunta, eu quero trazer para a sala um outro convidado que a gente tem hoje aqui também no programa, o Fábio Vitor, jornalista, autor do livro Poder Camuflado, que vai continuar aqui com a gente até o final do programa. Bem-vindo, Fábio. Obrigada por ter... Olá, Ana. Bom dia, boa tarde. Olá, Zenha, Freixo. É um prazer estar aqui com vocês. Igualmente, obrigada. Freixo, amanhã, dia 27 de julho, Marielle faria 44 anos. Eu tenho certeza que é uma data muito importante para você, por toda a sua relação, antes da relação política, nós sabemos todos, o Brasil todo sabe da sua relação também pessoal com a Marielle e sua família. O que aconteceu essa semana, você considera que foi uma revolução no processo de investigação? Tem gente aí tentando minimizar, falando que Flávio Dino está tentando surfar nessa onda, muita gente jogando contra, né, o que aconteceu essa semana. Queria que você abrisse aqui para nós, a nossa audiência, o que significa para você essa semana nas investigações com relação aos assassinatos de Anderson e Marielle. A semana dura, viu, Ana? Semana dura. Assim, amanhã é aniversário da Mari, ela faria 44 anos, e a Mari gostava de festa, viu? Todos os nossos aniversários nós festejamos muito, né? O meu aniversário de 50 anos, os meus aniversários, a gente sempre fazia festa que misturava um pouco política, né? A Marielle era a primeira a dizer, eu vou organizar. Então, assim, era uma pessoa que tinha o espírito da festa, né? Da alegria. A maior marca da Marielle sempre foi o sorriso. Então, quando a gente passa pelo que passou, né, e esse assunto volta à tona, mesmo que com uma boa notícia em relação à investigação, é sempre muito duro para todo mundo, é muito duro para a família, é muito duro para os amigos, porque você revive tudo, né? Você, enfim, remonta tudo que aconteceu, é muito duro. Amanhã é aniversário da Mari, e ontem foi aniversário de morte do meu irmão. Né? Ontem foi 17 anos que meu irmão foi assassinado pela milícia. Então, é uma semana difícil, uma semana que a gente tem que fortalecer muito, olhar muito para dentro, porque não é simples passar por esse processo todo, né? O que aconteceu segunda-feira, as notícias que vieram à tona, elas são extremamente importantes. Eu não sei quem é que está tentando minimizar, não quero nem dar bola para isso, não quero nem perder tempo com essa história, eu não tenho tempo a perder, faz tempo que eu não tenho tempo a perder. Então, foi muito relevante. Primeiro, foi extremamente importante a Polícia Federal ter entrado na investigação. Isso mudou o cenário da vontade política. E eu não estou com isso dizendo que a Polícia Civil do Rio de Janeiro não tem a capacidade investigativa. Tem excelentes policiais civis no Rio de Janeiro, eu conheço vários, sou amigo de vários. Qualquer generalização é muito ruim na segurança pública, né? Não é justa. Agora, eu estou debatendo vontade política, né? Porque qualquer ação policial é movida por vontade política, é movida por escolhas políticas, né? Quando você tem uma investigação que em 5 anos tem 5 delegados diferentes, você tem aí claramente um problema político colocado, né? Foi o que aconteceu no Rio de Janeiro nas investigações do caso da Marielle. A Polícia Federal entrou no caso há 5 meses e em 5 meses chegou um resultado extremamente importante. O que é importante? Nós fechamos uma etapa decisiva. Né? É a etapa final? Claro que não. A etapa final é saber quem é o mandante. Aliás, eu quero dizer uma coisa. A etapa final da investigação é saber o seguinte, quem é o mandante. Ao saber quem é o mandante, a gente sabe a motivação. Mas essa não é nem a etapa final para mim. Porque a etapa final depois vai ser o seguinte, o que a gente faz com o Rio de Janeiro depois disso? Porque tem um debate que é sobre o Rio de Janeiro, que é capaz de matar a Marielle. Né?
Por que isso não aconteceu em São Paulo, Ceará, Rio Grande do Sul? Tem um debate profundo sobre o Rio de Janeiro. O que aconteceu no Rio de Janeiro nos anos 2000? Que é quando vem a milícia, que é quando vem essa relação de crime, polícia, política, território, ausência de democracia. Você tem mais de 60% do território do Estado do Rio de Janeiro hoje ou dominado por tráfico ou dominado por milícia. Isso significa que a Constituição brasileira não vale para as pessoas que moram nesses lugares. A gente está falando de algo que é muito sério. Então, a investigação sobre o caso Marielle não termina no caso Marielle. Né? O que é extremamente importante é a gente saber quem é o mandante, qual é a motivação. Mas isso vai desdobrar, eu conversei isso ontem com o Florentino, ontem à noite. Isso vai desdobrar em algo que terá que ser muito profundo. Né? Mas eu só vou falar sobre isso depois que a gente souber quem é o mandante. E eu não faço especulação, não trabalho com especulação, não há hipótese de sair de mim qualquer tipo de especulação, não é meu papel, né? Nem eu acho que é de ninguém. Agora, nós fechamos uma etapa. Que etapa é essa? Nós sabemos tudo o que aconteceu no dia 14 de março de 2018. Nós entendemos a dinâmica do crime. Sabemos hoje, com farta prova, quem atirou, quando atirou, como chegou no local, quem dirigiu, quem planejou. Esta etapa, a etapa da execução, foi fechada neste momento. Isso é decisivo, porque você não tem como chegar no mandante se você não tem todas as informações fechadas sobre a execução, sobre os executores. Isso não estava. Havia uma série de defesas, de dúvidas para o julgamento, né, que eles não foram julgados ainda, eles não foram a júri popular ainda, tá? Só para deixar claro. Né? E existiam brechas. Não há mais. Não há mais dúvida. Claro que vai ter que ter julgamento, etc. Não estou, enfim, interrompendo o processo democrático da justiça. Não é isso. Mas não há mais dúvida sobre a execução. Então, esse processo, e foi um trabalho muito qualificado da Polícia Federal e do Ministério Público do Rio de Janeiro. Eles chegaram ao cartão de crédito que pagou a pesquisa, qual pesquisa foi feita, onde foi feita, né? Chegaram ao táxi, conduziu, onde o carro foi parado, quem desmontou o carro. Isso não estava definido antes da investigação. Né? Então, é extremamente importante, não pode ter dúvida deste trabalho feito, o quanto isso foi importante para o que está por vir, que é saber quem é o mandante. Muito obrigado, viu, Marcelo Freixo, presidente da Embratur. E você tem nas mãos uma coisa muito importante, que é o turismo, que é, como você disse, a nossa indústria do século XXI. Então, a gente vai deixar você seguir o seu trabalho, né, Ana? Obrigado por ter nos aceitado o nosso convite, viu? Com certeza. Muito obrigada. Força aí para continuar nessa luta e